Hi guys, here's the teacher André again, and now we're gonna talk about how to make question about clothes, ok? Então pessoal, aqui é o professor André novamente. Agora nós vamos aprender como que a gente faz perguntas, tá? Sobre o que ele está vestindo, o que as pessoas estão vestindo, tá? Aqui eu trouxe um personagem, pessoal, que é o Super Mario, tá? E aqui eu vou fazer a frase afirmativa, ou seja, uma coisa que é real. Por exemplo, he is wearing a red cap, ou seja, ele está vestindo um boné vermelho. He is wearing a red cap. Agora, pessoal, vamos imaginar que eu não tenho certeza se o boné é vermelho ou que eu estou um pouco confuso se é um boné ou não. E aí, então, eu quero fazer uma pergunta. Tá? Eu quero fazer uma pergunta para alguém me responder e confirmar essa informação ou não, ou negar essa informação. Tá? Então, por exemplo, para eu fazer a pergunta, tem que fazer uma mudançazinha na estrutura da frase. Tá? Na frase que era afirmativa, por exemplo, he is wearing a red cap, a gente tem que trocar essas duas palavrinhas. O verbo to be agora ele vem na frente e o pronome depois do verbo to be. E a pergunta fica: is he wearing a red cap? Is he wearing a red cap? E sempre com ponto de interrogação, tá? Que em inglês chama question mark. Nesse caso, a resposta é positiva, então a gente responde yes, he is, tá? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Eu estou em dúvida se é um chapéu ou se é um boné. Então eu vou perguntar para vocês. Is he wearing a hat? Hat é chapéu. Cap é boné. Então esse é um boné. Então você vai responder para mim. No, he isn't. Ou seja, eu sei que ele não está vestindo um chapéu. Tá? Eu vou fazer alguns exemplos com vocês para a gente poder reforçar esse conceito. Por exemplo, aqui nós vamos falar deles, tá? Que tem mais de um. É o Mário e o Luigi. Então, o pronome que a gente vai usar aqui é they. They. Por quê? A gente está se referindo Mário mais Luigi. Tá? Então, antes de fazer a pergunta, eu vou fazer uma afirmação. Ou seja, os dois estão usando overalls. Ok? Então, ó. They are wearing overalls. Ok? Agora, vamos supor, pessoal, que eu tenho dúvida, tá? Eu não tenho muita certeza. Eu quero perguntar, por exemplo, para vocês se realmente ele está usando overalls. Então, como que ficaria, né? Lembra que a gente faz uma troca, né? Então a pergunta ficaria assim, ó. Are they wearing overalls? Estou perguntando para vocês. No caso, é uma resposta afirmativa, porque é verdadeiro. Então, yes, they are. Ok? Agora, vamos supor que eu estou com uma dúvida. Isso aqui se é um boot ou um sneakers. Então eu vou perguntar: are they wearing sneakers? Parece que não, né, pessoal? Tá mais para boots. Então a resposta vocês responderiam: no, they aren't. Então essa é a estrutura, viu, pessoal? Quando a gente quer, por exemplo, perguntar sobre o que as pessoas estão vestindo ou confirmar uma informação, é assim que a gente faz, tá? A gente pensa numa frasezinha no afirmativo, no afirmativo, como se fosse um sinalzinho de mais aqui. Depois a gente faz a inversão, por exemplo, they are wearing overalls. Isso eu sei, mas e se eu tenho dúvida? Então eu faço essa inversão, o verbo to be vem para frente e o pronome logo na sequência, tá bom? Último exemplo para a gente finalizar. Aqui tem a Supergirl, tá? Supergirl.
Então, aqui a gente sabe que é uma menina, então a gente vai usar o pronome she, tá? Então, primeiro eu vou descrever uma frase afirmativa. She is wearing skirt. A skirt. Ou seja, ela está vestindo uma saia. Mas vamos supor que eu não sei se é uma saia, um vestido e tal, e eu vou perguntar para vocês. Como é que eu faço mesmo, pessoal? A gente faz essa inversãozinha, né? Is she wearing a skirt? Não pode esquecer do sinalzinho de interrogação. Nesse caso, pessoal, sim, é mais uma saia, né? Então, a resposta, yes, she is. Agora eu vou perguntar outra coisa. Por exemplo, isso aqui é um tênis ou um sapato? É um tênis, né, pessoal? Então eu vou perguntar. Is she wearing shoes? Shoes é sapato. Então não é. A resposta é negativa. Então como que a gente faz? No, she isn't. Tudo bem? Então esse é o exemplo, agora nós vamos vou explicar os exercícios para vocês, tá? Então vocês vão ter na página 67 e aqui tem, ó, Observe and Match, tá? Você vai observar as figuras e associar com as respostas, tá? Por exemplo, Are Brian and John wearing overalls? Qual que é a melhor resposta? Então aí você vai fazer uma linhazinha ligando com a melhor resposta, tá? Is May wearing socks? Você vai olhar, May, uma menina tal, tá vestindo, é verdadeiro ou falso? Se é verdadeiro, yes. Se é falso, no. E aí completa com as respostas, tá? E aí, por último, pessoal, number 8, answer the question. Aqui ele está fazendo perguntas, tá? E aí você vai fazer as respostas, aquelas respostas curtas. Eu acabei de explicar para vocês. Você vai avaliar aqui, ele está perguntando, letra A, is he wearing a cap? Ou seja, ele está vestindo um boné? Is he wearing gloves? Está vestindo luvas? Is she wearing flip-flops? Ela está vestindo chinelos? Is she wearing a sweatshirt? Ela está vestindo um moletom? E aí vocês vão responder de acordo com o que a gente aprendeu. Tá bom, pessoal? Então, a aula de hoje é isso. Um grande abraço para vocês. So, guys, for today is enough. See you on the next class. Have a good week. Bye, bye.